Olá, sou Riqueline, faço dupla com Eliane, somos estudantes de Pedagogia do primeiro período, na disciplina de Tecnologia e Comunicação da Educação, com o professor Dr. Fernando Pimentel. Estarei nesse podcast falando sobre o capítulo 5 do livro Aprendizagem das Crianças na Cultura Digital, escrito pelo professor e doutor Fernando Silva Cavalcante Pimentel. Este livro é dividido em 5 capítulos, e o capítulo que estarei mostrando, é o último, com o tema Aprendizagem com Games. Com o avanço das TICs, o universo de criação e games tem recebido um destaque significativo para a indústria e o comércio. Uma pesquisa estimula-se que no ano passado o mercado de games alcançasse a marca de 1,6 bilhões de dólares de investimento, partindo da teoria da aprendizagem, baseando em jogos digitais, que quer dizer o DBGL, gamificação, vem ganhando espaço e atuação em pesquisa na área educacional, virtual e espaço de diversos contextos, como a área de saúde, da publicidade e do marketing, e sim, como em várias práticas pedagógicas. A DBGL tem 3 subdivisões no contexto que são em diferentes abordagens. O primeiro, a produção de videogames pelos próprios alunos. O segundo, o design de produção de jogos educacionais, os serial games. E o terceiro, a utilização de videogames comerciais em situações particulares de ensino e aprendizagem. As TICs e os games fazem parte do nosso cotidiano, já com as crianças não tem uma relação direta, sincrônica e online. Na pesquisa realizada, os jogos digitais games foram o objetivo do estudo, visto que as crianças na cultura digital apresentam uma relação muito estreita com os games. Uma pergunta nesta pesquisa, uma das perguntas na pesquisa feita para as crianças é se elas usam a internet para jogos online, tendo em vista o potencial dos jogos para aprendizagem. E a resposta detectada estimula-se que 55,4% das crianças afirmam que sempre usam, 17,9% quase sempre, e 8,9% disseram às vezes. Nas entrevistas, evidenciaram que os professores utilizam jogos online denominados pelas crianças como educativos, quando participam do laboratório de informática. Elas dizem que jogam jogos às vezes, e às vezes de maneira que ouvem música com as tias e fazem muitos trabalhos na maioria dos tempos, e quando sobra tempo joga jogos em sites que elas dizem educacionais, como por exemplo mapas geográficos. Algumas crianças afirmam que tem liberdade em casa e que na escola esse acesso é limitado, porque eu fico livre para ver jogos que algumas coisas eles não deixam, afirmam que tem mais liberdade em casa. As crianças indicam que ficam livres para o uso da internet de forma supervisionadora pelo professor da turma e pelo responsável do laboratório de informática, quando conclui as atividades propostas por eles. Os 55,4% dos estudantes que indicaram utilizar com frequência os games, os respondentes, afirmam que participam de jogos online com pessoas de outras localizações geográficas do Brasil e de outros países de forma tímida ou limitada, por não ter domínio de outro idioma, mas que sempre encontram estratégias de tradução para que possam jogar ou se comunicar com pessoas de outros idiomas. Quando questionado pelo pesquisador sobre o que faziam nos jogos
Na análise de respostas se destacam 4 palavras frequentes: idioma, jogos, tradutor e o Google. Os jogos utilizados em casa, segundo as crianças entrevistadas, são diversificados e diferem dos permitidos na escola, que se limita em jogos educativos e que visam dessas crianças não fazer apologia à violência. Nas entrevistas é possível indicar que não há uma supervisão restritiva dos pais ou outros familiares para o acesso aos games. Os meninos preferem acessar jogos de futebol ou luta à violência, mas também na realidade. As meninas preferem jogos com apelos femininos de moda ou de esporte. A partir dos pressupostos teóricos de análise dos dados coletados, é possível retornar à questão que as crianças utilizam os artefatos culturais que estão à sua disposição neste acesso aos games. E essas crianças que utilizam os games de forma espontânea estão de forma colaborativa e enfrentam desafios, novas formas de comunicação, com as conquistas de pontuação, se diferem como os games de outros idiomas. Finalizando a pesquisa, um dos usos dos games na educação, sejam eles comerciais ou serial games, ou ainda por meio da gamificação, são oportunidades de aprendizagem que as escolas precisam contribuir, investir, encontrando os alunos e possibilitando as novas aprendizagens sejam possíveis numa reinvenção do currículo.